Olá pessoal, eu sou o Rafael Prado e o primeiro videolog do ano será sobre as fotos que eu fiz na minha viagem ao Peru. Bom pessoal, no mês passado eu fiz uma viagem de férias para o Peru e durante a viagem, assim, pensando no que ia fotografar, como ia fotografar, se ia expor alguma coisa pro site, tudo, fiquei pensando em dividir. Na verdade, durante a viagem eu fiquei pensando assim, como que eu posso dividir as postagens. E me ocorreu de uma forma muito simples, assim. O Peru é um país muito bacana para visitar, tem um apelo turístico muito bacana, muito grande, mas em Lima mesmo, a capital do Peru, não é tão chamativo, não é tão apelo quanto as cidades um pouco mais longe, tipo Cusco, Arequipa, tudo. Então eu resolvi, de uma forma muito simples, assim, as postagens de Lima, região metropolitana, Pachacamac, seriam apenas com as fotos que eu fiz com câmera digital. E as postagens que eu fiz no Vale Sagrado, Machu Picchu, seriam com a postagem com a câmera analógica. Câmera analógica Nikon FM10. Por que eu resolvi dessa forma? É muito simples. Porque Lima e a região metropolitana é muito capital, muito semelhante ao que a gente está acostumado aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então não são museus, teatros, palácio de governo, praças, são coisas muito semelhantes ao que a gente tem por aqui. E eu resolvi que usar a analógica pro Vale Sagrado pelo próprio clima do Vale Sagrado. É um negócio muito bacana, assim, parece que eles estão parados no tempo há uns 30 anos, assim. Você vê aquele pessoal com aquelas vestimentas características de peruano das montanhas, aquelas senhoras carregando aquelas mochilas assim, cheia de, sei lá o que, umas quinquilharias, carregando os filhos nas costas, né, tipo aquele macacãozinho, aquele canguru, né. Então, esse clima meio bucólico, essa coisa meio parada no tempo, assim, eu achei muito bacana. E logo que eu cheguei em Cusco, já o clima, assim, do ambiente, da região de Cusco, não só da cidade de Cusco, porque Cusco seria como aqui no Brasil o estado de São Paulo, né, com cidades que estão dentro do estado. Então seria a região de Cusco, assim, onde tem o Vale Sagrado, Machu Picchu e tudo mais. Então só por isso, assim, que eu resolvi separar uma coisa mais bucólica, levada pro analógico, aquela coisa mais antiga. E o filme que eu estava usando também era um filme com o ISO dele, permitia esse tipo de brincadeira também, né? A própria câmera também permite esse tipo de brincadeira. Então foi meio por esse clima nostálgico. E as fotos serão postadas de duas formas. Serão dois posts diferentes, um para o Vale Sagrado e um para Lima. O post de Lima será Lima e Pachacamac, que fora os prédios históricos do centro de Lima, algumas curiosidades, algumas coisas referentes à capital peruana. Tem também um sítio arqueológico de Pachacamac, que é um sítio bem bacana, que conta muito da história, não só do Peru em si, mas da cidade de Lima. A relação que eles têm com a religião católica por conta dos colonizadores, mas também o lance forte que eles têm com os incas e toda a cultura e como seria os deuses incas, né? Então Pachacamac é um lugar bem bacana que
explica um pouco disso. E o segundo post, que seria um segundo texto, assim, é sobre o Vale Sagrado e Machu Picchu. Vale Sagrado que foi os sítios de Pisaque, Ollantaytambo, e quando a gente sobe de Ollanta para Aguascalientes, as passagens de trem, esse tipo de situação, e o próprio santuário de Machu Picchu. Então basicamente serão essas duas postagens que vão aparecer no site. Bom, espero que vocês gostem das fotos, que as fotos consigam ilustrar um pouco do que eu vivi, um pouco do que eu passei, que realmente Cusco, de uma forma geral, é um negócio assim diferente, é um negócio bonito, bacana. Você sai diferente de lá, pode parecer papo de mochileiro, daqueles caras bicho grilo, mas certeza, quem tiver a chance de ir pra Cusco, não deixe de ir, vai, é muito bacana, tem paisagens muito legais. Na cidade mesmo de Cusco, os guias fazem aqueles city tours e tal. Tem um que você entra numas grutas, é um negócio bem legal mesmo, você sai com uma perspectiva diferente das coisas. Você chegar lá em Machu Picchu, depois que o guia te explica tudo, de todas os templos e os motivos e os porquês daquelas construções, você fica parado alguns minutos assim, olhando pro Inha Picchu, só pensando, e você vai ver que é uma coisa bacana. Se tiver a chance de ir para Machu Picchu, vá mesmo, porque é muito bacana. Então espero que as fotos consigam traduzir um pouco do que eu vi, um pouco do que eu senti, de como é uma experiência bacana, de como é legal. Como sempre, né, pedir para que curtam a fanpage no Facebook, sigam no Twitter, sigam no Instagram, comentem aqui embaixo do videozinho do YouTube, fiquem à vontade, em breve estaremos de volta com mais um videolog. Valeu, pessoal!